Segundo os veículos, o Lula vai até devolver o relógio. Relógio de 80 mil reais, não é nada de 6 milhões nem de 25 milhões não, tá, gente? Um relógio de 80 mil reais que o Tribunal de Contas da União entendeu que o presidente Lula não precisa devolver. Eu vou fazer análise hoje sobre a questão do Tribunal de Contas da União, mas tá dando frio na espinha de todo mundo, porque afinal de contas esse é o caso mais popular contra o Bolsonaro. Vamos começar com essa notícia aqui e como podem ficar tranquilos, tá? Eu vou fazer uma análise totalmente isenta do restante da esquerda e do jornalismo brasileiro. Eu tô vendo que o jornalismo brasileiro tá falando muita coisa que não tem nenhuma relação com o direito. Tem muita gente dando opinião que não tem relação com o direito, não tem relação com o que se entende na interpretação das leis e das decisões. Então, o ponto que eu vou trazer para vocês é muito mais técnico e vou trazer também qual que é o resultado político deste acontecimento e como parece que o Lula vai usar esse acontecimento para destruir ainda mais o Bolsonaro. Vamos lá. Lula se irrita com decisão do Tribunal de Contas da União que permite manter relógio de ouro de 2005 e teme impacto no caso Bolsonaro. O presidente considera devolver o presente dado pela Cartier em 2005 durante visita de Estado à França. Vamos dar sequência em como a Fórum trouxe a mesma notícia. Deixa eu colocar para vocês aqui onde estava aquela notícia do... Bom, a Lana tinha aberto aqui para mim e eu acho que eu perdi. Mas enfim, o que é isso? Será que eu passei por cima, gente? Ou será que eu fui para... Bom, enfim, eu perdi aqui o posicionamento da notícia em outros veículos, mas vários veículos deram notícias em direções bem diferentes. Alguns veículos garantiram que isso agora livra o Bolsonaro. Alguns veículos disseram que o Tribunal de Contas da União decidiu e com isso acabou resolvendo o problema do Bolsonaro e do Lula, né, colocando a ideia dos dois extremos. Alguns veículos estão preocupados, assim como o José Roclane Carvalho Nascimento, que disse: será que isso não vai abrir precedente para perdoar Bolsonaro? E essa é a pergunta. E, gente, eu gostaria de aproveitar um recurso muito poderoso que nós temos aqui, que são as enquetes. Essas enquetes, elas nos dão essa possibilidade de entendermos o entendimento que está consolidado dentro do nosso grupo, para saber até que ponto os veículos de esquerda estão passando uma informação adequada. Então vou pedir a Lana para fazer a seguinte enquete. Você acredita que a decisão favorável ao Lula favorece o Bolsonaro na justiça? Sim ou não? Olha, eu estou falando de decisão abrir precedente para o Bolsonaro. Você acha que essa decisão que deixou o Lula ficar com o relógio de presente, como sendo presente dele, se essa decisão favorece o Bolsonaro no caso famoso do roubo de joias? Qual que é a sua opinião sobre isso? Deixa eu trazer aqui agora como trouxe a Fórum. Tá aqui, agora sim. TCU decide que presidentes não precisam devolver presentes. A ação favorece Bolsonaro. Olha como que está na Fórum, veículo de esquerda. TCU decide que presidentes não precisam devolver presentes. A ação favorece Bolsonaro. Então a Fórum está garantindo que a ação favorece o Bolsonaro. O Tribunal de Contas entendeu que não há legislação sobre o assunto e que, portanto, os recebidos não precisam ser devolvidos. E deixa eu dar uma sequência aqui para vocês e voltar no 247. Enquanto lá nós temos a ação favorece o Bolsonaro, aqui existe um impacto, né? O 247 teme um impacto no caso Bolsonaro, enquanto a Fórum garante que a ação pode favorecer o Bolsonaro. E a pergunta que eu faço para vocês agora é: qual a opinião de você a respeito disso? Eu vou esperar chegar em 100 votos para começar a análise, porque eu tenho um medo muito grande de que dentro do progressismo a gente tenha
clickbaits, desvios de atenção, análises erradas, e essas análises erradas elas podem de alguma forma prejudicar a militância, prejudicar a compreensão que as pessoas têm sobre o assunto. Então, antes de eu começar a análise, eu não vou dar minha opinião, estou trazendo aqui a forma, vou deixar aqui correndo aqui os comentários, e estou trazendo, obviamente, a forma como as coisas estão chegando por aqui. Carta Capital também. A Alana acabou de mandar para mim como está na Carta Capital, outro veículo progressista. Vamos lá. Mais um veículo progressista, Carta Capital. E deixa eu trazer para vocês. Carta Capital. Pronto. TCU livra Lula de devolver relógio recebido em 2005 e abre brecha para Bolsonaro no caso das joias. Falta de regra clara para o tratamento dos itens recebidos durante o exercício do mandato motivou a decisão. Então, vamos lá. O que você acha? Isso beneficia ou não o Bolsonaro, no caso do roubo de joias? Não, graças a Deus. Isso favorecerá Bolsonaro? Não. Ainda bem que a esquerda está muito bem assessorada, né, com muito boa comunicação neste momento. E deixa eu trazer para vocês aqui qual que é a minha análise sobre o caso. Então vamos lá. Lula recebeu, 2005 tem que ficar. Nossa, a esquerda está sabendo o que está acontecendo. Eu queria fazer uma crítica e queria dizer que eu não sei se é clickbait ou se falta informação entre as pessoas progressistas que controlam esses sites. Se falta informação, eu não sei. Deixa eu trazer para vocês aqui, então, qual que é a análise do caso. O TCU decidiu, através da relatoria do Antônio Anastasia, que, diga-se de passagem, é um PSDBista que foi o responsável pela relatoria do caso contra a Dilma. O impeachment pela Dilma foi, né, uma relatoria do Antônio Anastasia, o mesmo cara que fez um documento lá, né, um relatório para dar um golpe na Dilma, é esse cara que nesse momento fez um relatório para deixar o Lula ficar com o relógio. E aí eu vou trazer para vocês o primeiro ponto da análise, mais importante, interesse pessoal. Antes de mais nada, gente, essa análise de hoje, ela vai diferenciar os canais adultos dos canais, e não é canal adulto no sentido que todo mundo conhece os canais adultos, não. Mas essa análise de hoje vai diferenciar os analistas mais jovens dos analistas adultos. Então peço para você que compartilhe, convide pessoas, e tão importante como compartilhar e convidar pessoas é deixar o boa noite e deixar o like. Agora, ajudem financeiramente, por favor. Tá aqui 31 99769 2494. Então vamos agora fazer uma análise bem mais calcada no lógico. Na verdade, através da análise dos atores. Primeiro, quem é o cara responsável pela relatoria da decisão que deixou o Lula ficar com o relógio? Antônio Anastasia. Antônio Anastasia é um PSDBista que chegou ao TCU, obviamente, depois de ter sido governador de Minas, depois de ter sido vice-governador de Minas pelo PSDB e depois de ter sido senador pelo PSDB. É o cara que foi responsável pelo golpe contra Dilma, né, pela relatoria do golpe contra Dilma. O Antônio Anastasia jamais faria qualquer decisão que pudesse ser utilizada para beneficiar o Bolsonaro. E o motivo é muito simples. O PSDB perdeu espaço diante Lula depois da chegada do Bolsonaro. Então, antes de falar sobre a decisão, eu estou falando sobre o que é mais importante que a decisão propriamente dita. Quem está por trás da decisão? Quem está por trás da relatoria do caso? Não estou falando dos 7 votos, eu estou falando de quem está por trás da relatoria, do argumento utilizado para deixar o Lula ficar com o relógio. É um cara que é PSDBista. Ele fez isso por causa do Lula? Não, ele abriu brechas, obviamente, principalmente para que o Fernando Henrique não tenha que devolver nada. Interesse dele. Abriu brechas, obviamente, para que pessoas do PSDB eventualmente não tenham que devolver presentes, porque
Se fosse, olha, vamos pegar e vamos rapar tudo o que aconteceu antes de 2016. Fica complicado. E agora eu entro no ponto principal. A relatoria do Antônio Anastasia, agora eu peço desculpas, porque os 3 veículos de comunicação que eu trouxe aqui hoje estão transmitindo uma coisa que não é verdade. Brasil 247, tudo bem, né? O Lula teme impacto no caso Bolsonaro, é o mais coerente. Mas quando a gente chega aqui na Fórum, e eu falo respeitosamente, tá? A Fórum está garantindo aqui, ação favorece Bolsonaro. Não. Olha, o Tribunal de Contas entendeu que não há legislação sobre o assunto e que, portanto, os recebidos não precisam ser devolvidos. Não favorece o Bolsonaro. Sabe por quê? Porque o argumento utilizado pelo relator para deixar o Lula ficar com o relógio é o argumento que dentro do mundo jurídico é muito utilizado no direito penal, que é o princípio da anterioriedade. Então, gente, para vocês entenderem, é como se a gente estivesse falando das regras do jogo. Então, tá errada, aqui tá errada a Fórum, na minha análise, pelo menos, como formado em Direito, bacharel em Direito, já passei na prova da OAB, apesar de que meu registro não saiu ainda, e também sou mestre em Direito. Princípio que diz uma coisa muito simples: determinadas regras não podem ser aplicadas a fatos ocorridos antes dessas regras. E olha, o roubo de joias do Bolsonaro aconteceu depois das regras. Já esse relógio é de 2005. Como é possível cobrar do presidente Lula um relógio que ele ganhou em 2005 e que esse relógio deixou de ser, a proibição para que chefes de Estado pudessem ter ficar com esses presentes começou em 2016. Esse é o argumento, tá? Vou aprofundar mais. E deixa eu agradecer as pessoas que estão participando, pedir para você deixar o boa noite, a curtida, muito importante, compartilhar com os amigos, lógico, e quem puder ajudar financeiramente, Pix 31997692494. Então aqui nessa live, você que é progressista e ficou preocupado, você vai entender por que juridicamente é impossível que a decisão do TCU seja utilizada para beneficiar o Bolsonaro. E aí eu vou falar com vocês como que o Lula vai destroçar a reputação do Bolsonaro com isso. Vou falar isso ainda. Tarcísio Pena, o presente tem que ser personalíssimo. Imagino o Bozo de Sunday na praia, de Sunday com um colar de diamantes. É muito estranho. Obviamente, aquele colar foi feito para ser desmanchado. Mas nem personalíssimo, como um colar de diamante, nem se fosse para o Bozo ele poderia ficar com o presente, porque as regras são de 2016. E é isso que eu vou falar agora. Quem não exige a prisão do demônio Bolsonaro ao menos 8 vezes ao dia está conformado com o diabo, ainda livre, nem merece estar vivo. Jesus Macedo, toma cuidado porque Jesus não pode falar coisas tão pesadas. E aí, o Antônio fala que Anastasia é filho do Aécio. Então vamos nessa, gente, vamos dar sequência nessa análise que diferencia as análises jovens das análises adultas. Depois de analisar aqui quem fez esse relatório é um cara que nunca beneficiaria o Bolsonaro, porque esse relatório foi feito por um cara de um partido que foi chutado pelo Bolsonaro, e é isso que aconteceu. O PSDB acabou e o PSDB foi substituído no Brasil inteiro pelos radicais bolsonaristas que não gostam do Lula. Dá para entender que o Anastasia jamais faria um relatório para beneficiar o Bolsonaro. E o relatório foi baseado no princípio da anterioriedade, exatamente porque dentro do princípio da anterioriedade, o que a gente consegue entender de uma forma muito simples é: quando o TCU decidiu que não pode, até quando o TCU decidiu que não pode, pode. E isso é muito simples, gente. Vamos imaginar uma coisa básica, Vamos passar, porque esse princípio é muito utilizado no direito penal. Vamos imaginar que a direita consiga, agora, nesse momento, eu estou trazendo esse exemplo, que é um exemplo emblemático, exatamente para que vocês entendam o peso desse princípio. Vamos imaginar que o Lira e também a bancada evangélica, eles consigam passar para frente a lei que criminaliza totalmente o aborto no Brasil.
e essa lei comece a ser aplicada a partir do momento em que ela foi definitivamente entrou em vigor. Vocês acham que seria possível punir as pessoas que realizaram os abortos permitidos por lei antes da lei que criminaliza todos os abortos? Não. Assim como eu dou um exemplo aqui, que é um exemplo bobo, mas é um exemplo que gera reflexão, além de risos. O peido no elevador. O peido no elevador não é crime no Brasil. Mas vamos imaginar que a bancada evangélica, para não ter que gastar com equipamento ali de circulação de ar nas igrejas, ela cria uma lei que é proibido peidar no elevador e crime de 10 anos de cadeia. A bancada evangélica gosta de falar de 10 anos de cadeia. E que consigam aprovar essa lei e que o STF não veja inconstitucionalidade nessa lei. Então, a partir de então, provado que o camarada peidou no elevador, ele pode ser processado e preso, porque surgiu uma lei. E vamos imaginar que essa lei surgiu no dia 30 de fevereiro de 2025. E as pessoas que fizeram isso antes do dia 30 de fevereiro de 2025, será que uma pessoa que tenha sido vítima de um peido de elevador em 2020 vai poder simplesmente chegar e falar, lá atrás o cara peidou no elevador? Não pode. Isso é o princípio da anterioridade que foi utilizado como argumento do Anastasia para que o Lula pudesse ficar com o relógio. Esse princípio, ele é muito lógico. Olha, já que naquela época não tinha regras, de uma forma muito simples, gente. Já que naquela época em que o Lula recebeu o relógio e colocou no braço, não existiam regras a respeito desse assunto e era permitido, por isso, ficar com o relógio, nós não vamos obrigar o Lula a devolver, porque lá não existiam as regras. Mas e hoje existem as regras? Sim, desde 2016. O que significa que tudo o que aconteceu nesse sentido depois de 2016 está dentro do entendimento do TCU, que não pode. E aí, o que deu tranco na cabeça de muitas pessoas, o que realmente colocou muitas pessoas perdidas a respeito do assunto, é não existir uma regulamentação exata a respeito do valor. Porque olha só, nós estamos falando de um Bolsonaro que recebeu joias, vendeu sem ninguém saber, não colocou no seu acervo pessoal, saiu vendendo, e joias que até agora os relatórios mostram mais de 6 milhões de reais. Este relógio, apesar de ser um valor de um relógio que talvez 99% da população brasileira não possa comprar, é um relógio que talvez não compra uma pedra daquela de diamantes das joias do Bolsonaro. Um relógio de 80 mil reais, não é 800 mil reais, é 80 mil reais. É um relógio que não se encaixa no item de pequeno valor, obviamente, mas também não pode ser considerado propina sob o aspecto atual. E o ponto mais importante que eu trago para vocês é que, embora... E aí vem a super sacada do Lula. Olha só. E a Nádia fala, no relógio tem o nome gravado do Lula. Então é um item personalíssimo, já foi reconhecido como item personalíssimo, só que seria um item perto valor jurídico, tá? Vamos falar sobre fora do mundo jurídico. Muito obrigado aqui a Ana Ferreira, que deu aqui um presente, um membership, que é uma assinatura do canal. Muito obrigado também, Tarcísio Pena. Lula usou o presente, Bozo mandou vender as joias nos Estados Unidos, nem devolver poderia mais, né? Que ele mandou vender, ele mandou comprar desesperadamente, mas ele vendeu. E no caso do Lula, o que mais conta é o fato de que foi antes do entendimento firmado pelo Tribunal de Contas da União. E agora vamos sair um pouquinho do caso jurídico. Espero que agora, nesse momento, todos vocês tenham entendido que a decisão do Tribunal de Contas da União, ela se baseou no princípio da irretroatividade, da não retroatividade dessa norma, principalmente levando em conta o fato de que, se eles não sabiam que não podiam fazer, né, como que eles poderiam simplesmente... Ah, não, eu tô recebendo presente aqui, né? Todo mundo fica com presente, mas eu sou o Lula, eu vou pegar esse presente e colocar esse presente em qualquer lugar. Então, não é bem assim que a gente espera a reação, né? O Lula ficou com o presente porque naquela época podia ficar. O TCU decidiu que o Lula não deve devolver porque naquela época não tinha regra nenhuma estabelecendo que ele não poderia ficar. Decidiu para ajudar o Lula? Não. Decidiu porque provavelmente Fernando Henrique deve ter muita gente deve ter presente desse tipo. E realmente seria uma norma
muito forçada neste momento. E agora eu vou falar com vocês sobre a outra parte dessa jogada do Tribunal de Contas da União, que é a parte que a gente precisa analisar também de forma integrada. Aqui nesse canal eu faço isso, não faço questão nenhuma de dizer que o Tribunal de Contas da União, STF, eles não estão nem aí para lei, nem aí para Constituição, quando o assunto é fisgar o Bolsonaro. Eles querem ver o Bolsonaro na cadeia. Só um segundinho. Então vamos lá, mais um passo. Olha só, Gorete Oliveira falou que não está sincronizada a fala. Vou tentar sair e voltar aqui para ver se melhora, tá, gente? Eu vou até fazer diferente, eu vou diminuir aqui a qualidade da câmera. E vamos ver se com a câmera mais fraquinha, se tem uma certa amizade aqui por parte. Vamos ver se agora vai ter uma amizade maior por parte aqui do programa que tá, né? O computador já tá abrindo o bico, o computador passa um tempo, o computador já não serve mais. Mas vamos nessa. Olha só. Me avisem se sincronizou voz e som agora, porque eu diminuí a resolução da câmera. Agora vamos para outro ponto, tá, gente? A parte não jurídica. Na parte jurídica não dá para aproveitar e pronto, né? Todos eles... todas as pessoas da esquerda, infelizmente, estão dando indícios que isso pode beneficiar o Bolsonaro. No caso, que seria o julgamento jurídico, não pode. Não há compatibilidade. Isso é um caso completamente diferente. Não há como utilizar um precedente do Tribunal de Contas da União que deixou o Lula ficar com o relógio, porque na época não era... a regra não era entregar, com o caso do Bolsonaro de agora, que a regra é entregar. Eu não posso pegar... e nesse momento dizer que determinada pessoa tem que ser presa pelo crime que passou a ser crime agora, se a coisa aconteceu lá atrás. Até engraçado, né, que eu vou contar para vocês um caso que... como é que chama aquela pessoa que estava namorando de uma forma mais assim caliente na praia e fotografaram e colocaram na internet, ela entrou na justiça, eu não sei se é uma modelo, uma atriz, eu esqueci o nome, mas enfim... Teve o caso de uma atriz, me parece, que ela ficou... atriz ou modelo, que ela foi divulgada aí, né? As fotos dela foram divulgadas e fizeram uma lei com o nome dela. Mas o engraçado apesar de terem feito uma lei com o nome dela, a lei não poderia se aplicar ao caso dela em específico, porque a lei não retroage contra... salvo em benefício do réu. No caso, a gente está trazendo um caso de uma decisão administrativa e, obviamente, essa decisão administrativa ela poderia retroagir porque não é penal, né? Nenhuma pena poderia ser imposta a nenhum presidente anterior que tivesse ficado com os presentes antes de 2016. Mas no caso administrativo, no caso do dinheiro, poderiam pensar dessa forma, mas nem assim... Daniela Sicarelli. Então, é a lei Daniela Sicarelli. Obrigado, pessoal. Essa Daniela Sicarelli fizeram uma lei com o nome dela, mas a lei não se aplica para ela, porque o caso aconteceu, né, antes. Então, de uma forma bem simples, eu vou sair e voltar para ver se melhora. Então, de uma forma muito simples, gente, o que rolou nesse caso é... eu acho que eu sei o que é. Peraí, deixa eu... Eu tenho que fazer um ponto aqui da regulagem do NDI. É só um segundinho para eu conseguir fazer isso aqui. Bom, deixa eu passar uma informação aqui para o pessoal, que agora, nesse momento, o pessoal que está no canal 2, vou pedir para vocês virem para o canal 1, porque eu vou ter que desativar o NDI, que é um recurso interno aqui que faz o canal 2 funcionar dessa forma nova. Eu vou desativar o canal 2, pode deixar transmitindo o aviso, Alana, para o pessoal vir, mas vai ficar em silêncio. Eu vou parar agora no canal 2, venham por favor para o canal 1, porque para transmitir nos dois agora está fazendo uma bagunça aqui, está tirando o sincronismo. Vamos lá. Imagino que agora eu vou sair e voltar para... Agora sim, imagino que o problema resolveu e vamos nessa, tá, gente? E o pessoal tá falando que é a Carolina Dickmann. Pode ser, né? Pode ser a lei Carolina Dickmann. Eu só sei que tem
uma lei dessa aí, né? E a Alva Ramalhain, qual lei que proíbe o presidente de ficar com presente? Os bolsonaristas estão perdidos quanto a isso. Acha pra mim aí, Alana, manda que eu vou colocar aqui pra... aquela mesma coisa que você mandou aquela vez, né, das leis que proíbem o entendimento do TCU e tal. Porque, sim, dentro do bolsonarismo eles falam que não tem nenhuma lei que proíbe isso, mas existem as leis sim, e eles ficam insistindo nisso porque, infelizmente, no bolsonarismo é só enganar as pessoas, né? Tu quer o link dos artigos? Manda o link pra mim que eu vou ler aqui pro pessoal. E olha só, de uma forma muito simples, né? Léo, por que você não fala que o Lula ganhou o presente da própria Cartier e não era um presente, e não de um presidente? Não, Soraya, aí que tá, deixa eu esclarecer para vocês, não pode, nem empresa privada. Quando uma pessoa escolhe trabalhar na presidência da República dessa forma, né, como presidente da República, ministro de Estado, nem de empresa privada pode. Inclusive, para vocês terem uma ideia, tentaram prenderam o presidente Lula com a alegação de que ele teria recebido um presente da OAS, o triplex, né? Então, o argumento é que o Lula teria recebido o apartamento de presente como é que fala? Da construtora. Não pode receber o presente. Não é essa, não. É a lei que explica direitinho por que não pode, quando o TCU decidiu. Tem essa lei aí dá pra gente rodar pro pessoal ver. Tem muito bolsonarista que fica lá naquele mundo, eles ficam recebendo uma informação completamente louca a respeito de tudo. Se você conseguir entrar no canal 1 aí, para eu parar a transmissão e começar de novo aqui, coloca lá para não interromper automaticamente. No canal 1 ou 2? No canal 1, que é onde está o problema de sincronismo. Eu vou tentar resolver. Bom, eu espero que tenha resolvido. O que dá para fazer aqui é basicamente isso. E deixa eu dar sequência aqui, tomara que tenha resolvido. Então, não existe lei, mas sim normas esparsas do TCU. O funcionário público não pode receber presente por estar em lei, mas o presidente é outra orientação. Armando Novaes. Obrigado, Armando. E, bom, quando falam esparsas é exatamente por causa desses buracos, né, normativos, como, por exemplo, o valor, o que é item personalíssimo. Mas só que quando o TCU decidiu dessa forma, o ponto foi mais ou menos, olha, ninguém pode, pronto. A ideia era essa, que ninguém pudesse. E começaram a abusar. Essa é a grande realidade. E agora eu gostaria de falar com vocês quais são os impactos positivos para o Bolsonaro, e depois eu vou falar para vocês por que os impactos que seriam positivos para o Bolsonaro serão neutralizados, vão ficar ainda mais negativos. Mais uma vez, a decisão não gera um precedente que pode beneficiar o Bolsonaro, isso porque a decisão foi baseada na retroatividade e não necessariamente baseada na ideia de que todos os presidentes podem ficar, como está dizendo aqui, né, induzindo a fórum. Então, de uma forma simples, o Bolsonaro não pode porque o Bolsonaro ganhou os presentes depois do entendimento. O Lula ficou com o relógio porque ele recebeu os presentes antes do entendimento do TCU. Então o TCU entendeu que não vale a pena, não faz sentido aplicar para o Lula uma regra que o Lula, na época, não tinha necessariamente o conhecimento, que não existia na época que ele era o presidente e ganhou o relógio. Então tá aqui, ó. Mais importante, gente, data, tá? Deixa eu trazer para vocês a data aqui, para evitar que as pessoas digam que essas regras foram criadas para prejudicar o Bolsonaro. Não, ninguém nem imaginava a possibilidade do Brasil colocar um boçal como o Bolsonaro na presidência da República. Essa resolução aqui é de 2016 e Bolsonaro só ficava falando bobagem e puxando o saco dos Estados Unidos nessa época. Ninguém imaginava que teríamos eleitores tão imbecis, mas tá aí. O tribunal determinou, TCU determina incorporação de presentes recebidos pelos ex-presidentes da República à União. O tribunal determinou ainda que no prazo de até 120 dias sejam identificados todos os atuais mantenedores dos bens, bem como a localização. Então, gente, 9/2016, é aí que saiu essa regra. Antes disso, agora, qual que é o precedente criado pelo Tribunal de Contas da União? Antes disso, se é personalíssimo, pode. Agora, se é depois disso, não pode. E aí vem um completo
muito retardado. Nessa hora dá dó de falar dos retardados. A gente tá explicando a coisa tintim por tintim, me parece um completo retardado, José Gadaíde. Desde que condena Bolsonaro, não precisa obedecer à Constituição. Deixa de ser retardado, Gadaíde. É isso que eu tô mostrando nesse momento. A regra é de 2016. Se a regra é de 2016, Bolsonaro roubou. Entende, menino? Se ele não tivesse roubando, ele não precisava fazer tudo escondido. Roubou, ninguém tá ferindo a Constituição, não. A Constituição brasileira não dá o direito pro cara roubar porque ele é presidente da República. As regras estão aí para isso. Desde que seja contra o Bolsonaro, pô, não precisa obedecer a Constituição. Eu te falo, se fosse por mim, contra o Bolsonaro, não precisava obedecer nenhuma lei protecionista, porque ele mesmo foi contra os direitos humanos. É ele que falou que bandido bom é bandido morto. Se fosse por mim, não precisava, mas a República Federativa do Brasil tá dando tudo enquanto é tipo de regalia para aquele vagabundo. Então para com essa onda louca sua de que é só contra o Bolsonaro que as coisas acontecem. Não é só contra o Bolsonaro, não. Olha, a regra é de 2016, o Lula recebeu o relógio em 2005. Gente, 11 anos depois surge uma regra. Qual é, o Gadaíde? Qual é? Põe um pouquinho de miolo nessa cabeça que o gado arrancou tudo. Então vamos lá. Vamos dar sequência aí. Bem, o babaca escreve os 11 containers que tinham coisa dentro. Cara, o Tribunal de Contas da União deve ter tudo registrado. Se for pra falar em container, quando o Bolsonaro perdeu, ele parou caminhões na porta lá do Planalto, levou um monte de coisa, né? Bugiganga. Você acha que realmente o Tribunal de Contas da União vai parar para poder julgar com quem que vai ficar uma peruca que veio lá do quinto dos infernos, ou então um ornamento que... pelo amor de Deus, um pouquinho de respeito com o resto do chat. Você está participando de uma live de pessoal qualificado, de público qualificado, não venha com idiotices. Tem muito tempo que você participa aqui. Se não deu para você se converter ainda e se iluminar um pouco, cara, desiste e vai direto para os outros canais. Porque não tem mais nada para você aprender. Qual amigo meu falou comigo uma vez que eu era tão pecador que ele nem ia rezar por mim mais, que eu já estava condenado. E aí eu falo, o Gadaíde é um cara tão gado que não dá nem para sonhar com a possibilidade de converter um cara tão gado como o Gadaíde. Pelo amor de Deus, tenha piedade. Então tá aqui, vou voltar aqui na leitura para vocês conhecerem que é o conteúdo. Então tá aqui, ó. De 6/9/2016. Para tribunal, a interpretação da lei que trata do tema foi equivocada. A TCU determinou também melhorias nas regras de classificação de presentes. Olha, gente, deixa eu explicar para vocês. Aqui no ordenamento brasileiro, nós temos várias modalidades de leis. Decreto do TCU entra como lei sentido amplo. Não é lei sentido estrito, com prerrogativa do Congresso, do Presidente da República. Lei sentido amplo. Precisa ser, sim, obedecida. Vou dar um exemplo para vocês que ninguém discute. Lei das drogas. Quem define o que é droga não é o Congresso Nacional, não. É a Anvisa. Então, quando a Anvisa coloca alguma coisa entre as drogas, aquela droga passa a ser proibida. Quando a Anvisa tira, ela deixa de ser proibida. E aí eu digo para vocês até uma coisa bem engraçada, né? Muito debate, muita discussão. Se a Anvisa quisesse descriminalizar a maconha, era uma canetada da Anvisa. Ia dar muita confusão, mas para vocês entenderem como a coisa é complexa. A lei de drogas, ela define de forma aberta, né? Tem uma portaria, tem uma lei aberta que define que a Anvisa vai definir por portaria o que é droga e o que não é. Então, o TCU definiu o que pode e o que não pode em 2016. E aí o que aconteceu? A partir de então não pode, pronto. Não dá para o Bolsonaro, então, nesse momento, olhar e falar que o presidente Lula, lá atrás, o besta do imbecil do eleitor do Bolsonaro, lá atrás o presidente Lula ficou com uma... Cara, de boa, lá atrás, as pessoas que hoje são cidadãos de bem, de direita, eles buscavam meninas de 12 anos para trabalharem nas casas como empregadas domésticas e servirem de escravas sexuais e não davam em nada. Então lá atrás não é parâmetro para hoje em dia, lá atrás não é parâmetro para agora. De forma muito simples. Quando a gente vai um pouquinho atrás, a escravidão era permitida. Então,
acerta um pouco esse parâmetro. Você não vai comparar a questão do roubo de joias do Bolsonaro que aconteceu depois da definição do TCU para uma época de 10 anos antes, 11 anos antes, o relógio de 2005. 11 anos antes o presidente Lula ganhou um relógio. Ah, mas aí é porque é contra a Constituição, né? Ah, José Ataíde, falei, eu converti, Leonardo, fui petista. Você sofreu AVC, José Ataíde. Eu vou te falar uma coisa, talvez não te disseram. Você sofreu um AVC, apodreceu uma parte do seu cérebro e você ficou bobo. Porque, olha, você não é obrigado a ser petista, mas seja pelo menos coerente. Vim aqui para falar que a Constituição está sendo desrespeitada contra o Bolsonaro. Tem coisa mais constitucional do que dá pro ladrão de joias o direito de se defender. Mesmo que todo mundo tenha visto que o cara roubou joias, ele tá solto. Porque ele tem o direito de se defender em liberdade. Tem coisa mais constitucional do que essa, né? Então, bom, vamos lá, né? Obviamente não dá pra gente pautar a live pela loucura do Gadaíde, porque quando o cara é gado, ele é gado. Não adianta, né? Gado é gado. Agora deixa eu falar pra vocês sobre como que essa resolução, né, esse precedente, essa decisão agora, ela ajuda o Bolsonaro. Questão pública. Nada em relação a precedente jurídico, nem administrativo. A decisão administrativa do Tribunal de Contas da União não pode ser utilizada pela defesa do Bolsonaro. Pode ser usada, claro, como vai, mas ela não vai motivar os ministros do STF a entenderem que, porque o Lula pôde ficar com o relógio que ele ganhou em 2005, a regra de 2016 não vai se aplicar ao Bolsonaro, que ganhou o relógio, que supostamente tenha ganho as propinas em joias aí depois de 2016. Não faz sentido isso. Não há espaço jurídico para trazer esse argumento, porque a decisão da Anastasia foi pautada na anterioridade. A impossibilidade de retroagir essa regra. Nessa brincadeira, o Bolsonaro vai fazer uso público desse lenga-lenga. E o uso público do Bolsonaro, ele já vem contaminado. Ele já vem doente. Eu não sei se o Lula e o TCU sincronizaram, mas eu já vou falar uma coisa que eu já estou vendo aqui para bater no Bolsonaro e fazer o Bolsonaro agonizar assim que ele começar a usar publicamente este argumento. Deixa eu antes agradecer as pessoas que estão participando. Gente, quem puder ajudar com Pix aqui, 31997692494. Deixa eu agradecer a Silvia, muito obrigado. Muito obrigado mesmo, Elizabeth. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado, Ari. Léo, manda um parabéns para a Ariana e Arineide. Então devem ser gêmeas que estão fazendo aniversário hoje. Se não for, vai os parabéns, obviamente, de qualquer maneira. Mas os nomes são parecidos e é o mesmo dia. Parabéns para vocês. E muito parabéns também e obrigado, Landers. Tem alguma coisa para adicionar, Lana? Não, era só lembrar dos Pix. Ah, tá. Muito obrigado, então, pessoal que está assistindo aí. Nós tivemos que parar a transmissão no canal 2, mas o pessoal está chegando e voltando. E vamos lá, tá? O Lula, ele já mandou essa informação bem interessante aqui. Lula se irrita com decisão do TCU que permite manter relógio de ouro de 2005 e teme impacto no caso Bolsonaro. O Lula está mandando uma mensagem bem interessante. Ele vai devolver o relógio. Porque abriu uma possibilidade do bolsonarismo falar que o Bolsonaro não tem que devolver porque o Lula ganhou do TCU essa decisão de ficar com o relógio. Não tem condições, gente, de ser aproveitado pro Bolsonaro, porque são casos diferentes. O do Lula, porque na época dele não era obrigado a devolver, não era a regra, e do Bolsonaro, nesse momento, a regra é clara, ele não poderia ficar com os presentes. Só que agora, a coisa tá bem diferente. Por que o Wagner é metelão? Esse cara é bom desse jeito, meio Cláudia Sá, faz propaganda. Deixa eu agradecer aqui, vou voltar nesse ponto, mas chegou um membro aqui que fez um upgrade, deixa eu agradecer, porque é muito importante incentivar os membros aqui no canal. Betina Velasco, muito obrigado, Betina. Ela já era membro, fez um upgrade aqui para membro prata, muito obrigado. E a Cláudia Salles Fonseca tá fazendo propaganda aqui, ó. Parabéns pro meu marido Wagner Metelão. Se for piada esse Wagner Metelão, você fica esperta, porque você está fazendo uma divulgação aqui e pode começar a ter concorrência, pode começar a aparecer vizinha na casa aí, pulando a cerca aí, porque você está fazendo propaganda do Wagner. Então,
Obrigado, Cláudia, pela brincadeira aqui. Foi aí o parabéns e vamos nessa. Olha só, gente. No caso do Bolsonaro, o que ele vai fazer? Qual vai ser a estratégia de comunicação bolsonarista agora? Podem conferir, da agora para frente. Todos vão dizer que são 2 pesos e 2 medidas. O Lula pode e o Bolsonaro não pode. Obviamente, o público bolsonarista, naturalmente igual ao gado que estava aqui, como é que chama mesmo? Mas enfim, público bolsonarista... Não, é o Gadaíde. O público bolsonarista tem a cabeça do Gadaíde. Como que você explica para o público gado bolsonarista que o caso do Lula é um caso de um relógio que ele ganhou antes das regras e o Bolsonaro roubou quando as regras já estavam válidas que não podia? É difícil. Então, vai espalhar de uma forma muito louca aí que o TCU facilitou pro Lula e pro Bolsonaro eles estão pesando a mão. Então nós vamos tirar o debate do campo jurídico, porque lá não tem conversa, gente. No campo jurídico não tem conversa. Esse precedente do TCU não vincula o STF, não vincula e pronto. E esse precedente do TCU não tem relação nenhuma, né, para o pessoal do direito, é o distinguish. Esse caso é totalmente distinto do caso do Bolsonaro. Então, obviamente, a PGR só vai simplesmente alegar o distinguish. Não tem como aplicar precedente administrativo do TCU no caso do Bolsonaro, porque não tem relação nenhuma. Um foi baseado no fato de que a regra não existia na época que o Lula ganhou o presente. Agora, durante o período em que o Bolsonaro governou o Brasil, a regra já estava valendo, então o Bolsonaro infringiu a lei. Pronto. Tá muito simples no campo jurídico. Não tem impacto jurídico no caso Bolsonaro, mas vai ter um bate-papo muito louco e caloroso sobre isso nas redes. E o bate-papo, obviamente, não pode ser contra o Lula. Esse bate-papo vai ser atacando o TCU e o STF, que não tem nada a ver com a coisa. O que vão fazer? Já vejo os bolsonaristas, porque você tem que pensar o bolsonarista com a cabeça de um cara que está produzindo conteúdo não para proteger o Bolsonaro, mas para lacrar nas redes. Lacrar na rede dá dinheiro. Então, se eu fosse um lacrador bolsonarista, o que eu faria agora? Eu ia falar que, por culpa do Xandão, o Bolsonaro está sendo perseguido, porque até o TCU decidiu que não é crime. Então, 2 pesos e 2 medidas. Contra o Lula, eles não querem, obviamente, obrigar o Lula a devolver os 300 containers de ouro que o Lula ganhou. Mas o Bolsonaro precisa devolver as míseras joias que ele ganhou. Toda a reserva de ouro mundial está no sítio do Lulinha, que usa o ouro para poder fazer churrasco com a carne da Friboi, que também é do Lulinha. Toda essa palhaçada vai vir dos bolsonaristas e vão lacrar dessa forma. Por quê, gente? Porque é isso que dá visualização. Se eles fizerem uma análise baseada na verdade, não vai ter visualização. Então eles vão falar que o Xandão cruel está perseguindo o Bolsonaro, homem de Deus e íntegro, porque temem a volta do Bolsonaro. Mas o Lula pode ficar com os presentes e o Bolsonaro não. Observem que coisa interessante. Eles não vão ter como atacar o Lula, porque o Lula não tomou decisão nenhuma. Então a briga, o foco do alvo dos influencers nesse momento vai ser, em primeiro lugar, o Alexandre de Moraes, com base na decisão do TCU, e de forma secundária, o Lula, que seria amigo do Alexandre de Moraes agora por causa disso. E os dois estariam juntos perseguindo o Bolsonaro. Vocês repararam que tem uma coisa muito interessante? Bolsonaro decidido que ele tem que ficar com as joias e que as joias eram dele. Aí o Lula fala que vai devolver as joias. Então olha como que já está preparada uma estratégia de aniquilação do argumento bolsonarista. Por quê? Enquanto o Bolsonaro está lutando para ficar com as joias, está lutando para ficar com o falar que não tinha que devolver, vendeu tudo, o Lula está com o relógio no braço há 20 anos e vai devolver. Vocês já pararam para imaginar o impacto, digamos que, de humilhação do público bolsonarista? Porque na hora que o público bolsonarista vier falar bobagem, a gente vai olhar para eles e falar, olha gente, falar com vocês uma coisa, Bolsonaro roubou escondidinho, vendeu nos Estados Unidos, o Lula pôs no braço, usou por 20 anos, quando mandaram não devolver, ele devolveu para não ter que levar desaforo para casa. Bolsonaro é o ladrão, hein? Então assim, já tá armada toda uma situação de ultra humilhação do Bolsonaro. E eu digo para vocês mais uma vez, gente,
antes de analisar o que está acontecendo, a gente tem que analisar quem está por trás do que está acontecendo. E se tem uma coisa que os PSDBistas têm ódio, inveja e desespero, é o fato de que eles tentaram de todas as formas derrotar o Lula, não conseguiram. Quando conseguiram dar um golpe no Lula, quem se aproveitou do golpe foi o Bolsonaro, e não o PSDB. Então ali tem uma rincha de tamanho assim extremo. Deixa eu agradecer as pessoas que estão participando aqui. Muito obrigado, Mago Supremo. Estopa, a situação do Lula e o relógio de 2005, antes de adentrar no mérito, não entra também na questão da prescrição da pena, se cabível. Não, nem fala em pena, Mago Supremo. Porque é o seguinte, não existe possibilidade de se discutir pena. Não tem pena. Esse caso foi decidido de forma administrativa, se o Lula teria que devolver. Mas vamos imaginar que decidiam que o Lula tem que devolver. Aí o Lula fala, não vou devolver. Não cabe pena porque na época não era crime. Não cabe pena. Porque na época não era... A regra não era essa, de que teria que devolver. Se vai ter que devolver ou não, vamos imaginar que o TCU dissesse que, olha, o presidente da República tem que devolver. Aí caberia, obviamente, coisas mais simples, como, por exemplo, uso campeão de bem móvel. Tem mais de 3 anos. A União deixou com o presidente Lula de uma forma tranquila. Então, não há obrigatoriedade de que os presidentes devolvam isso que está com os presidentes. Eles devolveram por questão moral. Por quê? Porque todos os presentes estavam com eles sem nenhum tipo de roubo, subtração ou coisa errada. Estavam com eles porque imaginavam que eram deles. De uma hora para outra mudou o entendimento, todos foram lá e devolveram. Pronto, Lula ficou com esse no braço, falando que é personalismo, tem o nome dele escrito. Se dissessem que não é personalismo, o caso poderia sair do TCU e para a justiça. Se fossem questionar qualquer coisa de pena, além da prescrição, obviamente teria o fato de que na época não existia regra penal para dizer que isso era crime. Então, assim, a discussão hoje ela é puramente política e uma questão, obviamente, estética, né? O Lula tem que devolver um relógio que ele colocou no braço, né? Lembrando, o Bolsonaro não colocou o relógio no braço, ele mandou vender nos Estados Unidos. A diferença de personalismo é isso. Líderes religiosos roubam dos fiéis todos os dias. Cadê o TCU para mandar fechar os templos religiosos? Tim Almeida. Obviamente, nesse momento, a gente deveria refletir sobre isso, mas precisa analisar também o momento histórico dessa decisão do TCU, momentos antes de ser oferecida a eventual denúncia quanto à apropriação dos presentes. Armando Novaes. Olha, Armando, é óbvio que o bolsonarismo vai falar muito a respeito disso, mas a pressão foi exatamente nesse sentido, né, de ter essa decisão nesse momento. Agora, a distinção... Claro, isso vai permitir muito debate, muita conversa, mas a distinção dos casos é o que tira a possibilidade do uso jurídico, da defesa do Bolsonaro fazer um uso jurídico dessa decisão. Não dá para falar que, porque não existem regras claras, o Bolsonaro achou que podia, ele sabia que não podia. E obviamente, no caso, se pode ou não pode, o servidor público pode fazer uma consulta ao TCU. E como que ele vai alegar que o bem é personalíssimo, mas ele vai vender? Gente, para entender a ideia de personalismo, pensa na calcinha ou na cueca. Não faz sentido vender além... Só se for de um ídolo, né? Que, imagina, eu acho que é o Vando, né? Que tinha uns negócios desse assim, que ele colecionava calcinhas, sei lá, essas coisas. O Araponga, quem lembra do Araponga aí, que passou na Rede Globo? Aí tudo bem, mas se não for casos especiais desse tipo, não dá para falar que é personalíssimo um bem que... não tem nenhum detalhe que conecte a pessoa. Nas redes já está bombando dizendo que o TCU dispensou a devolução do presente de Lula. Por que o Bolsonaro tem que devolver? Valdete Oliveira, sim, essa vai ser a discussão agora, de agora para frente. Esse vai ser o assunto que vai tomar agora totalmente, né, os holofotes do assunto do Maduro. E até bom, porque eu penso que nenhuma pessoa vai defender o Bolsonaro, gente. Nenhuma pessoa que esteja na esquerda vai defender o Bolsonaro por causa dessa decisão. Em contrapartida, muitas pessoas vão tentar entender por que o Bolsonaro tem que devolver. E aí vai ser possível falar sobre as regras de 2016. Porque nesse momento, o que eles vão fazer é puxar o assunto para
puxar pauta política para esse assunto. Então muitas pessoas vão entender que em 2016 em diante não pode mais. E aí talvez essa tenha sido até uma estratégia para fazer o assunto do momento virar essa questão das regras de 2016 e sumir de vez a possibilidade do Bolsonaro emplacar a ideia de que ele está sendo perseguido. Jabes Gomes Faria. Aí, Léo, vamos ver até onde você aguenta os bolsonaristas sem desligar nós do seu canal. Jabes Gomes Faria. Jabes? Não, aqui não tem isso aqui não, Jabes. Olha, vou contar para você, Jabes, todo mundo que me acompanha há muito tempo aqui, tá aqui de prova. Jabes, bolsonarista aqui, é muito respeitado. Inclusive eu falo com o pessoal que bolsonarista às vezes até parece que é gente. Tem bolsonarista educado aqui. Tem vezes que dá nem para acreditar que o camarada é bolsonarista, né? Se tivesse contato com ele pessoalmente, assim, eu nem ia falar, esse cara é bolsonarista. Que tem uns aqui que parece que são inteligentes. Então pode ficar tranquilo que aqui nesse canal você só vai ser bloqueado se você fizer spam, né? Tinha como é que chama? O cara que só falava do mesmo assunto todo dia, lá começou a fazer spam, começa a escrever. Se você não desrespeitar ninguém, não fizer spam, só de falar que eu tô errado, ficar falando que o Bolsonaro vai ganhar, a gente vai rir da sua cara. Uma coisa que eu particularmente, as pessoas desse canal são seguras. Você não vai chegar aqui e falar que Lula é ladrão e vai desequilibrar a gente tá nem aí. Nós temos certeza daquilo que a gente tá falando. Fascista contra comunista. Olha, Juliana, você sabe o que é Juliana? Juliana, esclarece aí, qual que é o número que você colocava antes? Que você colocava um número aí, eu não sei se era milímetros que você colocava, não sei sobre o que você estava falando, mas era Juliano um número, eu esqueci que número que era. Eu me pergunto por que o Ministério Público Federal não investiga a gênese dos imóveis da família Bolsonaro. São completamente discrepantes com a renda desses infames. É só esperar ir caindo o poder de influência da família Bolsonaro, porque o que acontece é que são muitos processos e... para não dizerem, né, que tem toda uma perseguição, mas pode ter certeza que órgãos especializados como COAF, esses órgãos já devem estar fazendo relatórios para entregar para o Ministério Público Federal, porque as investigações elas podem ser secretas até um determinado momento. Albanísia, Léo, você foi cirúrgico na sua explanação, pena que o gado jamais entenderá. Mais uma vez, parabéns e obrigado. Muito obrigado, Albanísia. Deixa eu liberar aqui os comentários. Jabes é o matador da língua portuguesa. De vez em quando eu vejo uns memes que agora todo mundo virou fazedor de canal de meme. Os caras escrevem o treco tudo errado, não sei se é errado para chamar atenção. Sandro SMK diz: o Lula tem políticas boas para o Brasil, o Bolsonaro não. É exatamente essa a diferença. E o Armando Novaes, eu não sou bolsonarista, apenas avalio essa decisão do TCU como vantajosa para o Bozo em termos de um processo criminal. Acaba sendo vantajosa, sim, para a argumentação, vantajosa no público, ela só não tem, digamos assim, que... Cá para nós, Bozo está sendo processado e julgado pelo STF. O STF teve 4 ministros espionados pelo Bolsonaro. A possibilidade do STF perdoar o Bolsonaro é muito pequena. E nessa brincadeira aí, digamos que ajudar o Bolsonaro com um precedente do Tribunal de Contas da União que, de uma forma ou de outra, aponta de forma clara que a coisa é por causa da anterioridade, por causa da impossibilidade de retroagir, o ponto que foi decidido em 2016, cá entre nós, pro gado, gente, as questões jurídicas não importam muito. Pro gado, os detalhes que estão lá na decisão relatada lá de relatoria as decisões de relatoria lá do ex-governador de Minas, que trabalhou pelo golpe da Dilma, Antônio Anastasia, essa relatoria pro gado, ela não faz sentido, eles não vão nem ler. A maioria do gado vai receber informação pronta. Lula pode, Bolsonaro não pode. Mas no STF a conversa é diferente. Imaginar que a pressãozinha dos bolsonaristas nas redes sociais vai interferir na decisão dos ministros do STF, que não vão levar em conta, obviamente, essa decisão do TCU, porque em nada ela se aplica no caso do Bolsonaro. Então é uma coisa bem difícil, viu? E a Selma Dutra fala, relógio Cartier no valor de R$60 mil, do Bozo 6,8 milhões, uma diferença grande.
É um relógio que tem o nome do Lula e tal. Estou dizendo que o próprio Lula já falou que vai devolver o relógio, gente. O que eu estou dizendo nesse momento é que são casos diferentes e fiquem tranquilos. Os veículos estão trazendo aqui, os veículos de esquerda estão trazendo que pode ajudar o Bolsonaro. Pode ajudar o Bolsonaro nada não. O que pode fazer é o Bolsonaro ter esse argumento com o público, mas em termos jurídicos, eu não acredito que consiga ajudar não. Até basta pensar, qualquer pessoa que esteja aqui, que seja da área do direito, até gostaria que vocês manifestassem a opinião de vocês, porque é lógico, a opinião de... Né, no direito as opiniões às vezes são divergentes. Você acha que seria possível o ministro do STF acatar um argumento da defesa do Bolsonaro de que essa decisão do TCU possa beneficiar o Bolsonaro? Eu acho que não. Ela foi muito bem redigida para não beneficiar o Bolsonaro. Então eu acho que agora é olhar o Bolsonaro sofrendo, o gado em pânico e simplesmente, né, deixar o gado em pânico e não sofrer com isso. Deixa eu trazer aqui mais notícias para vocês. Olha só, nós estamos agora vivendo uma situação em que o mundo está muito louco. Regime de Daniel Ortega expulsa embaixador brasileiro da Nicarágua. Em entrevista à Fórum, Mônica Baltonato, ex-comandante da Frente Sandinista de Libertação Nacional, explica por que Lula está certo em enquadrar o ditador nicaragüense. Olha, Lula ficar segurando as pontas para não criticar esse pessoal tá errado, tá, gente? Então o Lula tem que criticar mesmo. Deixa eu colocar alguns comentários aqui. E Léo, está claro, no relógio de Lula tem o nome dele. Essa questão do relógio, tá, o nome dele é para caracterizar como personalíssimo. O outro ponto é a anterioridade. Então não discute que é personalíssimo, tem o nome do Lula e ele usa há 20 anos. Agora, essa questão aí de ser anterior à decisão é uma coisa bem clara, né, que os bolsonaristas não vão ver, porque o bolsonarista nem procura saber o que aconteceu. Ele simplesmente vai na direção ali do super gado, né, na direção que os influencers estão puxando. Deixa eu trazer aqui para vocês mais uma notícia agora na Carta Capital. Nessa direção está aqui. A nova tentativa de Bolsonaro se livrar no STF do escândalo das joias. Indiciado pela Polícia Federal, o ex-presidente teme uma denúncia por parte da Procuradoria-Geral da República. A defesa de Jair Bolsonaro pediu nesta sexta-feira, dia 2, o arquivamento do inquérito sobre a venda de joias sauditas recebidas pelo governo brasileiro em tramitação no Tribunal Federal. Indiciado, o ex-presidente teme uma denúncia na Procuradoria. Na nova solicitação, os advogados miram Lula e alegam que casos de presentes recebidos por outros presidentes não chegaram à esfera penal. Segundo a peça, Bolsonaro não praticou ilicitudes e meramente utilizou-se de bens integrantes do seu patrimônio pessoal. Esse argumento já está superado. Não adianta, é um argumento pro forma, aquela coisa, eles precisam fazer o pedido, eles fazem o pedido. Mas esse argumento já está superado, gente, não dá mais para continuar com esse papo. Eles se baseiam na classificação atribuída pelo Gabinete Adjunto de Documentação Histórica da Presidência e argumenta que o ex-capitão não poderia ser responsabilizado por um eventual equívoco do órgão. Muito bonita a ideia, né? A ideia é colocar a culpa e falar que porque o órgão classificou como presente do Bolsonaro, o Bolsonaro vendeu porque ele foi enganado. Betânia Rocha fala, pronto, Léo, no outro canal ficou paralisado. Para transmitir nos dois canais eu estou tendo esse problema, né? Para julgar para o outro canal, eu acabei iniciando a transmissão aqui de uma forma errada e foi para o outro canal de forma errada, infelizmente, e eu tive que desligar no outro canal, pessoal. Mas a ideia é realmente parar de transmitir no outro canal. Sexta-feira é o último dia de transmissão no outro canal. Então peço para vocês que avisem o pessoal do outro canal que a transmissão está rolando por aqui. Maduro tá mole, Cláudia Salles Fonseca, Léo, compare com a rachadinha do Janones versus Flávio Bolsonaro. Então olha só, eu particularmente diria que a melhor forma de entender a diferença da rachadinha do Janones para a rachadinha do Flávio Bolsonaro é a seguinte. O Janones, segundo as argumentações, ele teria feito uma proposta para os funcionários de fazerem uma caixinha para a próxima eleição. Não sei se é verdade. A denúncia é essa. Então seria como se eu fosse eleito deputado, chamasse vocês para trabalharem comigo e dissesse para vocês da seguinte forma. Gente, como a gente vai precisar de fazer uma campanha daqui 4 anos,
vamos fazer uma caixinha e vamos guardando dinheiro. Cada um vai deixar, como se fosse um pastor, né? Cada um vai deixar 10% aqui do seu salário para a gente fazer uma caixinha, porque se eu ganhar na próxima eleição, todo mundo continua. É ilegal? É também ilegal. Obrigar os funcionários a fazerem a caixinha é ilegal. Já o Flávio Bolsonaro é diferente. No lugar do Flávio Bolsonaro contratar pessoas para trabalharem no gabinete e propor para eles que trabalhassem e deixassem parte do dinheiro para a campanha, a família Bolsonaro ela é vista como uma família que contratou várias pessoas como aval do açaí, que são pessoas que nem iam trabalhar, e contratou essas pessoas somente para pegar o dinheiro. Então, uma aval do açaí, ela assinava como funcionária, recebia 10 mil reais, ficava com 2, dava 8 para o Flávio Bolsonaro. A diferença é, a proposta do Janones foi, vamos continuar trabalhando aqui para isso, vamos fazer uma caixinha. A proposta do Flávio Bolsonaro foi, eu uso o seu CPF, te coloco como funcionário, você não precisa nem ir lá, e você me passa uma parte desse dinheiro. O Janones usaria esse dinheiro para a campanha para continuar como deputado. O Flávio Bolsonaro e a família Bolsonaro usaram esse dinheiro para comprar imóveis com dinheiro vivo. Então a forma mais básica de distinguir os casos seria essa. Isso faz com que o caso do Janones não seja ilegal? Depende. Porque, olha, se ele obrigava os funcionários a fazer isso, é ilegal. Agora, se ele deu a opção, olha, gente, vamos garantir que a gente vai continuar aqui daqui 4 anos, vamos fazer uma caixinha. Se foi uma opção, tudo bem. O que ele não poderia fazer é, se você, igual a igreja, né, dos Valadrão, teve uma época que eles contratavam pessoas da igreja e descontavam os 10% na folha do pagamento. Isso não pode. A pessoa pode receber, depois ir lá e doar o dinheiro de volta para a igreja. Então, se o Janones obrigava os funcionários a doarem para essa caixinha, era ilegal. Se era por livre e espontânea vontade, não era ilegal. Mas para ser por livre e espontânea vontade, não pode ser igual o Flávio Bolsonaro, que eles doavam para ele por livre e espontânea vontade, mas nem iam trabalhar. Era só o empréstimo do CPF mesmo. Deixa eu trazer aqui. E aqui a Raimundo Teixeira está falando que esse argumento é falso. Eu estou falando quais são as denúncias, né? A diferença das denúncias. Não estou falando que o argumento contra o Janones seja verdadeiro, não. Léo, boa noite. Onde que consigo encontrar essa lei que começou a ser válida nos últimos anos? Sobre o relógio. Na Silva, a Lana já mandou o link. Porque tem gados que grudam, então já dou logo onde procurar. Vou fazer o seguinte, faz um short para essa lei aí. Pode colocar ls.tv.br/ouro, que aí fica fácil para qualquer um lembrar. ls.tv.br/ouro, que aí todo mundo acha. Vamos fazer um short, né, um curto para cair direto no Tribunal de Contas da União, porque a notícia que está no Tribunal de Contas da União é anterior ao Bolsonaro ser presidente. Então não dá para falar que foi feita só para prejudicar o Bolsonaro. A regra está lá, feita antes mesmo do Bolsonaro se tornar presidente da República. Muito obrigado às pessoas que estão aqui elogiando a análise e muito obrigado pessoal que está mandando boa noite também. Queria até pedir para vocês que não deixaram o like ainda, por favor, deixem o like, faz uma diferença muito grande no nosso trabalho e ajudem, pessoal, 31997692494. Isso é muito importante para ajudar a sobrevivência do canal. Cláudia Salles Fonseca, vamos fazer uma caixinha. Vamos fazer uma caixinha aqui. Léo, confio em você, vamos fazer uma caixinha. Obrigado. Vamos fazer uma caixinha aqui para... Tá aí, gente, ó. Daí dá para decorar. Decora só o ls de leonardoestopa.tv.br/ouro. Não tem como esquecer. E quando a pessoa falar qualquer bobagem do tipo, mas não existe essa lei, tá aí, /ouro. Caixinha pro Estopa. Nós vamos fazer tem um projeto de fazer uma caixinha para eu comprar outras camisas. Porque as camisas que eu uso hoje são as mesmas lá de 2015, 2016. Então tem... Gente, ó, a camisa... tem as minhas camisas que eu uso para fazer as lives. Tem a idade dessa lei aí, dessa decisão. Sandro SMK. Eu não pago imposto para fazer rachadinha com meu dinheiro. Sandro SMK. Claro, não estou dizendo aqui que está certo. Eu só estou dizendo que a diferença das denúncias é essa, né? O Flávio Bolsonaro nem contratava as pessoas, colocava as pessoas para emprestarem o CPF, como o caso da Val do Açaí, que ficava lá no Açaí, o nome dela estava lá como funcionária, e também o caso do Janones é completamente diferente, seria uma opção ali deles fazerem uma caixinha para depois ter dinheiro para a campanha. Mudando de pau para cacete, e a situação internacional Israel versus Irã, Rússia, OTAN.
Pois é, gente, na situação internacional o bicho tá pegando, né? Tem um navio de guerra da Rússia parado na Venezuela falando, aqui ninguém tira o Maduro. Né? Essa mensagem, a mensagem da Rússia para o mundo é, Maduro é nosso e ninguém mexe. Em contrapartida, Virgínia, Léo, 31 é Minas Gerais. 31 é a principal região de Minas Gerais, né? Belo Horizonte e regiões adjacentes. E aí, gente, né, a situação internacional está desse jeito. Israel querendo explodir tudo em volta para aproveitar o embalo, aproveitar o apoio do Biden. A Kamala Harris apoiando guerra e fazendo o povo do mundo ficar assustado. A Rússia pirraçando os Estados Unidos, dando apoio para o Maduro. O camarada da oposição que disse que venceu o Maduro não tem coragem de aparecer para... né, mostrar as atas, né, porque depois que ele simplesmente não apareceu na audiência onde a Venezuela está analisando as atas, parece que ele realmente apresentou atas falsas e o mundo está todo louco. Eu acho que nunca depois da Guerra Fria nós tivemos um mundo com tão pouca estabilidade como agora, né, principalmente coisas acontecendo aqui do lado. Milei ganhou na Argentina, ou seja, a Argentina foi derrotada numa guerra sem precisar de armas, Estados Unidos tomou a Argentina simplesmente colocando um cara doidão para falar bobagem. E aqui, Nadia Restier, foi um acordo que fizeram. Janones vendeu a casa para levantar dinheiro para a campanha. Bom, então eu não sei o que aconteceu, mas dizendo que a Val do Açaí trabalha na prefeitura de Angra dos Reis. É muita influência, né, gente? A Val do Açaí, depois daquele escândalo lá de ser funcionária fantasma do Bolsonaro, de uma hora para outra ela tem outro cargo público. É muita influência que esse pessoal tem. Depois que entra no esquema, nunca mais sai. Nunca mais sai. Regina Domingues fala que 31 é Minas Gerais, exatamente. 21 é o Rio, né? 11 São Paulo. E Gelta Neves Dávila fala que não favorece o Bozo. Não favorece o Bozo, não. Eu fiquei meio impressionado com o fato de que os veículos, né, disseram que isso favorece o Bolsonaro. E eu não vejo possibilidade dessa decisão favorecer o Bolsonaro, não. Essa decisão é uma decisão completamente diferente. Boa noite, pessoal que está chegando. Boa noite. Jussara diz aqui que o mundo precisa de paz, com certeza. Osana Duarte fala, o que sinto é que para o PT a lei é uma e para a direita a lei é outra. Isso é realidade. A lei sempre espanca o PT. Agora deixa eu trazer para vocês uma mensagem que chegou sobre o caso Maduro, que... Quem mandou essa mensagem mesmo? Deixa eu ver aqui, eu já te falo. Então, eu quero ler para vocês sobre o caso Maduro. Uma pessoa que acompanha a TV Iguana trouxe essa visão aqui, que eu vou ler para vocês agora. Tem nome, é um tal de ART. Tá, olha só. Essa pessoa mandou essa explicação sobre o caso Maduro, eu vou compartilhar com vocês, lembrando que eu já disse que eu faço análises a respeito dos interesses internacionais envolvidos no caso. Agora, sobre a parte interna da Venezuela, se teve golpe do Maduro, se é o González que está dando golpe, isso eu não vou trazer uma definição, não, porque os dois estão estranhos. O Maduro não apresentou obviamente não seria responsabilidade do Maduro, mas ele prometeu e as atas não apareceram até hoje, vamos pensar assim. E o González apareceu com atas muito rapidamente e agora não quer enfrentar as atas apresentadas pela Venezuela, né, na justiça. Então tá tudo muito estranho, mas trazendo aqui um ponto que uma pessoa mandou. Mandei um artigo da Iguana TV que esclarece as eleições na Venezuela para você se retratar no programa das inverdades que disse sobre o assunto. Então eu queria dizer para você, que está dizendo que eu estou dizendo inverdades sobre o assunto, que eu não estou dizendo inverdades sobre o assunto. Estou trazendo análises baseadas na incerteza, porque não é a TV Iguana também que é a verdade absoluta. Todo mundo nessa brincadeira tem interesses. Então tá aqui. Pela lei da Venezuela, o prazo máximo é de 30 dias para a finalização das atas. Veja a mutreta de Corina. E agora essa pessoa explica os passos do golpe da oposição contra o Maduro. Golpe foi engendrado assim. 1. Ataque cibernético para atrasar a apuração. Ataque cibernético aconteceu. 2.
apresentar atas falsas com a vitória do seu boneco, que no caso é a Corina apresentando as falsas com vitória do Gonzales. 3. Criar um caos interno com pressão para a apresentação das atas antes do prazo, pois de fora ninguém conhece os prazos legais da Venezuela. E 4. Por fim, obter apoio das direitas radicais em todo o mundo e se declarar vencedor, que é o que aconteceu realmente. Gonzales se declarou vencedor. Então, essa análise ela é muito interessante. Eu digo que a parte de falar que eu trouxe inverdades é uma parte que eu digo que todas as pessoas estão trazendo opiniões ou definições baseadas nos próprios interesses. Então, obviamente, se eu fosse do Itamaraty, eu ia continuar com essa conversa de esperar atas, porque é o posicionamento mais lógico do Brasil. Se eu tivesse trabalhando talvez numa BBC ou talvez numa CNN, eu seria obrigado a dizer que o Maduro deu golpe. Então, tá bem difícil. E a Cláudia Salles Fonseca fala, quem vai intervir na Venezuela? A situação da Venezuela está bem complicada, gente, não está simples não. Porque não existe um governo internacional que tenha legitimidade para intervir na Venezuela. Os Estados Unidos podem constatar que foi golpe, mas eles não podem entrar na Venezuela, porque um país não pode entrar em outro país soberano. Mas apesar de que não exista essa possibilidade de um país intervir no outro país soberano por causa do processo eleitoral, eles estão criando um caos interno para criar uma justificativa de entrar na Venezuela para proteger o povo de uma suposta perseguição política do Maduro, que é isso que eles estão, nesse momento, criando aí para o mundo acreditar que realmente é preciso uma intervenção para proteger o povo venezuelano. E ao redor do mundo eles não mostram o povo, a oposição jogando bombas na polícia, fogo para todo lado. É como se a oposição tivesse com aqueles pompons de torcida americana falando viva Gonzales, queremos Gonzales, e o Maduro estivesse chegando com cacetete dando cacetetada. Não, a oposição está jogando coquetel molotov na polícia. Se não prender esse pessoal, é uma total submissão à pressão da oposição. E o Gonzales está fazendo isso, está julgando a oposição na rua. O Gonzales parece que ele nem fala nada, né? A Maria Corina está julgando o pessoal na rua para destruir tudo mesmo, para que eles sejam presos e através dessas prisões eles justifiquem que a Venezuela está perseguindo as pessoas. Então dá uma coisa bizarra. E nessa brincadeira está aí o que o Fernando Costa disse. A Rússia chegou lá já. Então, no momento em que tudo parecia perfeito para os Estados Unidos, que era mais ou menos assim, vamos dar o golpe, chega um navio de guerra russo por lá e os Estados Unidos voltaram atrás e disseram que a situação da Venezuela deve ser decidida internamente pela democracia venezuelana, até porque navio de guerra russo tem armas nucleares, não dá para mexer com a Rússia, dá para cutucar Irã, dá para cutucar Cuba, falar que vai intervir na Venezuela, mas na hora que a Rússia chega a conversa muda completamente. E aí Kelly fala, se Maduro vender o petróleo para os BRICS, acaba com os efeitos dos embargos. Viva Maduro. Agora nós temos uma porta de saída para o Maduro, que é exatamente a Rússia, porque a China parece que tem medo de fechar negócios com Maduro e perder os negócios com os Estados Unidos, né? Porque sempre é essa aí. Olha, se a China ajudar Cuba, os Estados Unidos vão parar de fazer negócio com a China. Se a China ajudar a Venezuela, acontece o prejuízo da mesma forma para a China, porque a Venezuela está embargada. E aí o Lobo do Amor fala, eu defendo a intervenção alienígena. Cuidado, porque os que chamaram os alienígenas foram os bolsonaristas, então a gente não sabe qual a qualidade de alienígena que vai vir para cá para fazer a intervenção. Se chegam os alienígenas chamados pelas tiazinhas do celular, naquele vídeo bizarro, a gente está ferrado, tá? Então, vamos tomar bastante cuidado quando a gente fala que quer a intervenção alienígena, porque essa intervenção alienígena pode vir contra a gente. Queria agradecer as pessoas que estão mandando mensagens aqui. Se o Maduro vender o petróleo para o BRICS, né, que é o que eu falei, e aí a Angélica está dizendo aqui ao Yuri Felipe que nessa terra plana onde ele vive, a lua não é feita de mel, né? Mas feita de... A lua não é um queijo e o sol não é feito de mel. A lua, ela é feita de comprimidos de cloroquina, todos agrupados ali no formato de bolinha, e o sol da terra plana do Yuri,
é um sol feito de ivermectina. Então é uma bola girante ali com ivermectina espalhando para todo lado. É o kit Covid. E ninguém que mora no sol, eu queria até dizer uma coisa pro Yuri. Olha, Yuri, fizeram uma entrevista com os habitantes do sol e todos eles disseram, foi unânime a resposta, que eles são saudáveis porque eles não se vacinam. Então, lá no sol, ninguém se vacinou contra a Covid-19. Talvez seja um lugar bom para vocês viverem. Léo, a economia da Venezuela melhorou com o governo Maduro? Se melhorou, há possibilidade de Maduro ter ganhado a eleição, porque essa mulher da oposição já tentou o golpe, Valdete Oliveira. Sim, há possibilidade. O detalhe do Maduro é o seguinte, ele não consegue melhorar a economia da Venezuela como a Venezuela poderia melhorar por causa dos embargos dos Estados Unidos. Esse cara não leu A Floresta Sombria. O Gonzalez tomou o Doril e sumiu. O Gonzalez não o Gonzalez contestou a eleição, tá contestando o processo eleitoral, tá falando que ganhou, mas na audiência no Poder Judiciário venezuelano, para poder contestar a eleição, ele não foi. Yuri Felipe fala, gasolina, 3 aumentos em menos de um mês. Bom, é a hora, né? A gente tem muito tempo que a gente não roda a Voz do Gado. E a Voz do Gado de hoje é um oferecimento de Yuri, gasolina pra quê? Você tem 12 anos e aqui no Brasil, deixa eu continuar aqui que deu errado. Yuri, aqui no Brasil, para você andar de carro, você precisa ter pelo menos 18 anos e tirar a carteira. Você com seus 12 anos tá bem longe de você tirar a carteira. Mas eu queria te falar uma coisa. Aqui antes da gente ter Temer e Bolsonaro, o Brasil era dono de várias refinarias. E como que era feito o controle do preço do combustível dentro do Brasil? Como o Brasil era dono de refinarias e da distribuidora BR, quando as empresas de fora que estão no Brasil vendendo combustíveis aumentavam o preço, por exemplo, da gasolina, o que o Brasil fazia? A maior distribuidora no Brasil sempre foi a BR. O Brasil abaixava o preço do combustível. E dá para entender de uma forma muito simples. Imagine você que o posto do lado quer aumentar a gasolina para R$6, mas no posto BR ela está 5. Você acha mesmo que o posto do Lago vai manter em 5, em 6? Não. Se ele não abaixar, ele não vende. Só que aconteceu uma coisa muito ruim. Nos últimos anos, nós tivemos no Brasil um presidente que, apesar de ser brasileiro, ele não governou para o povo brasileiro. Ele governou para as gringas. Ele vendeu a BR Distribuidora e vendeu refinarias brasileiras para receber joias como propina. Por causa das joias que o Bolsonaro ganhou, o povo brasileiro hoje tem que pagar o preço do combustível que é ditado pelas empresas que compraram as refinarias, e a distribuição do combustível no Brasil não está mais nas mãos do governo federal, está nas mãos de distribuidoras privadas. Olha, cada distribuidora dessa hoje concorre e define seus preços, todos eles comunicando entre eles e falando, vamos vender por tanto, né, para a gente ganhar mais. E o motivo é muito simples, o Bolsonaro queria joias. Para o Bolsonaro ganhar joias, ele vendeu refinarias, vendeu nossa distribuidora. E depois dessas vendas, a gente não tem mais o poder de controlar o combustível aqui no Brasil como antes. A herança maldita do governo Bolsonaro, ela é sentida principalmente na questão energética, preço dos combustíveis, né, na Eletrobras, que se foi. Então, Yuri, a primeira coisa que você tem que fazer, se você realmente sente que o aumento do preço da gasolina é uma coisa que te prejudica e que te revolta, é admitir que esse aumento acontece por causa de uma herança maldita do governo Bolsonaro, que vendeu refinarias, tirou do governo o poder de refinar e escolheu o preço do seu refino, vendeu a distribuidora BR, que tirou do governo o poder de distribuir a gasolina por um preço melhor. Espero que eu tenha ajudado e fique tranquilo, Yuri, porque de 12 até 18 anos o Lula resolve esse problema e a gasolina vai voltar a ter um bom preço no Brasil. Vamos dar sequência aqui. E Yuri pergunta para o Bolsonaro deu nossa refinaria. Eu refino sal. Não sei como é que faz para refinar o sal. Ah, sal grosso? Faço sal fino. Imagino que deve ser bater o sal, né? Você pagava 10 no governo Bolsonaro e estou tomando uma 10, Yuri. Exatamente, né? É porque o Bolsonaro tirou os impostos da gasolina no período eleitoral. Aí o cara ficou pagando 10 conto durante 3 anos e meio. Aí meio ano, E aí o Fernando Costa está dando uma dica aqui, melhor refinar pó, Cláudia, dá mais dinheiro, mas o sal é pó. Tem muita coisa que é pó.
Realmente, gasolina 4,50 é mais cara que R$10. E a gente tem cartéis de gasolina também, que parece que é exatamente para criar um certo estresse, tá, gente? Gasolina na capital daqui de Minas Gerais é mais cara do que no interior. Então a gente vê que há ali um cartel armado para complicar as coisas. Muito obrigado, Andréia, que mandou um Pix. Quem puder ajudar, o Pix está aqui 31 997692494 e pix@estopa.com.br. O petróleo ia subir por causa da guerra da Ucrânia. Para evitar essa alta, Estados Unidos retirou alguns embargos. Desde então, tudo melhorou na Venezuela. É bem interessante. O embargo não é moral, né? O embargo é de acordo com os interesses dos Estados Unidos. É uma coisa... Quando o gado defende os Estados Unidos e fala que tudo está ruim na Venezuela por causa do Maduro, eu penso... Como é imbecil, né? A maldição da falta da inteligência para o gado é uma coisa bizarra. Fala comigo, Alana, o que você está olhando? Não. Eu começo a xingar o gado aqui, a Alana fica toda empolgada, fica rindo. O gado sarnento é muito sem vergonha na cara. Gasolina em Patos de Minas está 5,70. A gasolina em Belo Horizonte deve estar 6,30. Eles aumentam o preço na capital exatamente para dar confusão. E se sai de Belo Horizonte, ele chega... nas cidades vizinhas o preço melhora. Chega aqui em Ponte Nova, está 50 centavos mais barato. Então, nós estamos numa situação bem bizarra aí de especulação para todo lado. 6,19 em Campina Grande. E, gente, olha, infelizmente, né, o poder nosso de controlar o preço internacional do combustível eram as refinarias e a distribuidora que o Bolsonaro vendeu. Agora o bolsonarista falando de preço de combustível é piada. É bem bizarro, né? Se o bolsonarista falar então que está sentindo falta do osso, na época do Bolsonaro eu fazia uma suã de arroz, agora tem que comprar picanha. Hoje o Brasil modera o preço dos nossos combustíveis com a importação de diesel russo com desconto de 6%. Pergunta, o relógio que o Lula ganhou está em um acervo presidencial ou está em uma loja dos Estados Unidos? Nem está no acervo, Gilson, está no braço do Lula com o nome dele escrito no relógio. É uma coisa completamente diferente do nosso leiloador de joias oficiais. Adoro quando o gado está nos Estados Unidos e precisa de assistência médica. Nossa, gente, eu já vi vídeo de gado nos Estados Unidos. O rei do gado, né, digamos que seria o touro mais gadal que tem. Como é que é o alfa do boi, gente? É o touro. É o touro mesmo, né? Que é o Olavo de Carvalho, veio para o Brasil porque lá ele não estava aguentando pagar o sistema médico de lá. Então ele veio para o Brasil. Cláudia Salles, Minas tem refinaria? Tem. Gabriel Passos, ali em Betim, refinaria importantíssima de Minas. E, obviamente, né, o sonho de muita gente trabalhar na refinaria Gabriel Passos, que é exatamente ali em Betim, do lado de Belo Horizonte, né? Betim está ali entre Contagem, Belo Horizonte, Contagem, Betim. Então, pessoal, a refinaria, ela emprega a gente em toda aquela região. Porto Alegre, a aditivada está 6,19. Tem lugares no Brasil que a gasolina chegou a R$10. Na época do governo Bolsonaro, ela chegou a R$10 em Ponte Nova. E Vera Lúcia fala, Léo, o Reinaldo Azevedo também acha que o TCU quis ajudar o Bozo. Eu não sei por que o pessoal está indo nessa direção, gente. Tem que analisar quem está por trás. É o Anastasia. Assim, por que o Anastasia... Bom, é um pouquinho de maturidade também na análise, né? Porque às vezes a pessoa fica insegura. Fala, se eu não falar o que todo mundo está falando, eu vou ser cancelado. E aí a pessoa fala isso. Mas, gente... Acho que está na hora da gente descansar. Queria agradecer muito a vocês pelo carinho, pela audiência. E eu volto amanhã às 5 da tarde. Convidem amigos e participem do Giro de Notícias 5. Depois a análise do Estopa de volta aqui às 10 horas da noite. Muito obrigado a todos. Valeu e até amanhã.